Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 2, 42, melhor dizendo. Quando você encontrar, diga: eu vou para a glória. Capítulo 2, verso 42, que nos diz assim, queridos: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Quero repetir juntamente com a igreja: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Mais uma vez, toda a igreja. Amém? Podeis assentar no nome santo e verdadeiro do Santo de Israel. Queridos, esta noite eu quero já deixar os meus agradecimentos, primeiramente a Deus por ser tão inerrante, tão infalível para com as suas promessas e para com a minha vida. Louvo a Deus esta noite pela vida do anjo desta igreja, pastor Damião, que com muito carinho e muita primazia tem nos recebido de uma forma receptiva e carinhosa. Que Deus possa lhe cobrir com muitas bênçãos, muita graça e muita prosperidade espiritual, irmãos, e material. Quero também louvar a Deus pela vida do evangelista Ângelo, a quem é meu amigo particular, e temos um grande respeito também, pois foi a porta de Deus para nós estarmos aqui, sendo porta-voz e o intérprete de Deus para este povo esta noite. Quero louvar a Deus pela vida missionária, esposa do pastor Damião, que com muito carinho, a irmã Edna tem feito com muito carinho alguns gostosos para a gente e tem nos suportado esses 2 dias que estivemos aqui com a igreja. E assim, eu quero louvar a Deus pela vida de todos os obreiros, desde o mais jovem ao mais idoso, aos líderes do departamento de escola dominical que estivemos aqui pela manhã, trazendo uma palhinha sobre família, sobre educação ética, moral e espiritual na família. Amém? Meus queridos, esta noite a gente vai trazer uma mensagem um pouco mais rápida. Não seremos cansativos, amanhã é dia de trabalho e a gente reconhece que nós estamos em uma região que todos têm que trabalhar de uma forma física para se manter. Quando nesta noite eu abro o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, a partir do versículo 42, automaticamente eu convido a toda a igreja a nós embarcarmos na máquina do tempo chamada história. Quando nós voltamos na história da nação de Israel, nós vamos descobrir que todo o povo de Deus, desde o Velho Testamento até a última revelação do livro do Apocalipse, elas foram movidas por promessa. Não é à toa que a Bíblia é composta por 8.810 promessas, e entre essas 8.810 promessas, pelo menos 7.487 promessas, ela é feita de Deus para o homem. E todas essas promessas que são feitas de Deus para o homem, há algumas promessas que nós podemos selecionar, e há algumas classes de pessoas que recebem a evidência dessas promessas com mais rapidez. Entre essas pessoas são aqueles que sonham. Todo crente que sonha, todo homem que é sonhador, que almeja, que galga alcançar algo maior, que sonha em se destacar, ele tem de Deus uma promessa de fé. Não é à toa que Jacó sonhou, não é à toa que José sonhou, não é à toa que nós olhamos para a Bíblia e vemos Potifar sonhando, o copeiro sonhando, o padeiro sonhando, Herodes sonhando, e todos os homens que assim sonharam tiveram as suas evidências dos seus sonhos realizadas. Mas quando nós olhamos para esta promessa, há uma promessa que eu preciso chamar a atenção da igreja. É a promessa do batismo por efusão. Vou repetir para você entender melhor. A promessa do batismo, do derramamento por efusão. O batismo, há pelo menos 3 tipos de batismo mais conhecidos. O primeiro batismo é o batismo de aspersão, que é usado pelos nossos irmãos católicos, que nós consideramos apócrifo e ilegítimo à luz da Bíblia, quando se pega a água e põe sobre a cabeça de alguém. O segundo tipo de batismo é o batismo por imersão, é aquele batismo de João Batista, que você deita o indivíduo na água, simulando simultaneamente uma espécie de sepultamento do velho e o ressurgimento do novo homem.
Mas além desses dois tipos de batismo, há um terceiro batismo, que é chamado efusão. A efusão, ele não vem da horizontal e ele nem vem do homem. A efusão, ele vem de cima, porque é o derramamento do Espírito Santo de Deus na vida do cristão, na vida do homem e também na vida da mulher de Deus. Esta promessa foi levantada por Deus, porém no Velho Testamento, pastor Damião, havia um limite para esta unção. Que pastor? Havia um limite para esta unção. Vocês lembram de Moisés? Quando a carga está pesada sobre a vida de Moisés, a Bíblia diz que Jetro, seu sogro, disse: Moisés, por que tu não escolhe homens por cabeça de 1.000, de 10.000 e de 100.000? A Bíblia diz que ele escolhe esses homens, mas logo em seguida ele diz: escolhe 70 anciões, para que esses 70 anciões sejam verdadeiramente instrumento para que possa te ajudar a conduzir o povo. Porém Moisés concordou com Deus, e Deus colocou um porém para Moisés. Deus disse: Moisés, muito bem, agora eu preciso encher esses 70 anciões, e para me encher eu não vou tirar do meu, eu vou tirar da unção que está sobre. Fala sobre comigo, vamos lá? Sobre. A palavra sobre significa em cima. No Velho Testamento a unção não ficava dentro do profeta. Não é à toa que Eliseu olha para Elias e diz: eu quero porção dobrada da unção que está sobre ti. Aleluia. E ele tira a unção que está sobre Moisés e divide esta unção, esta porção de Moisés, em 70 partículas de fé, e espalha sobre os 70 anciões. E os 70 anciões começam a profetizar, começam a ser cheios. Porém, havia um porém ali, porque era em nível limitado. Diz a Bíblia que eles profetizaram uma só vez e aí nunca mais. E eu vim dizer para você que não era ainda a efusão do Espírito. Eles viviam de porções, e esta porção estava sobre o profeta. Vocês lembram do capítulo 7, 14 do livro de Juízes? Diz a Bíblia: e o Espírito que estava sobre Sansão desceu sobre ele e criou força e quebrou as cordas. Mas eu vim dizer para você que além desta porção, que além desta quantidade de unção, Deus tinha uma promessa maior do que Deus entregar a unção de forma limitada. Qual era, pastor? Quando nós vamos para o livro do profeta Isaías, capítulo de número 43, versículo de número 3, 4 e 5, Isaías, em um belo dia, ele é tomado pela unção de Deus, pela graça de Deus, e profetiza para Israel, dizendo assim: sobre a terra seca derramarei chuva, e sobre os sedentos derramarei correntes, mas sobre os meus servos e as minhas servas, sobre a minha posteridade e os meus descendentes, derramarei do meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. A promessa de Deus estava de pé, a promessa de Deus se levantou ali, a promessa da efusão do Espírito Santo de Deus. Tem um dia que Davi está tão aquebrantado, Davi está tão triste, está tão moribundo porque havia caído, e faz uma oração a Deus no Salmo 51, verso 10 e 11, dizendo: Senhor, cria em mim um novo coração, faz de mim um homem novo, te peço eu, não retira de mim o teu Espírito Santo. A preocupação de Davi era de ficar longe da presença do Espírito Santo de Deus. Diga comigo essa noite: Espírito Santo, fica conosco aqui essa noite. Eu quero sentir tua presença, eu quero sentir tua graça, eu quero sentir teu poder. A promessa ainda estava de pé. Passou-se ainda muitos anos, muitas décadas, muitas centenas de anos, e o profeta Zacarias, um dia, também tomado pela visão divina de Deus, ele vê Israel no meio da guerra do Armagedon, desesperado, e Zacarias escreve dizendo, no capítulo 12, no versículo 10, dizendo: e naquele dia em que os filhos de Davi estiverem desesperados, derramarei sobre eles o meu espírito,
sobre eles virão uma unção de aquebrantamento, e eles reconhecerão que eu sou o Senhor. A promessa ainda estava de pé. Passou-se 835 anos depois, e o profeta Joel, quando ele vai entregar para Israel uma sentença pela desobediência e pelo pecado, Deus toma a boca do profeta Joel, capítulo de número 2, versículo 28, dizendo: naquele dia derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonho, diz o Senhor dos exércitos. E o diabo diz: esse negócio não dá certo. O diabo diz: eu tenho que barrar esse projeto de efusão, eu tenho que fazer de tudo para barrar o derramamento do Espírito Santo. Entrou o período interbíblico, 400 anos. Durante os 400 anos não se levanta profeta, não se levanta sacerdote, não se levanta arauto, não se levanta cantor, não se levanta pregador. E sabe o que acontece? No final dos 400 anos, aparece um homem no meio do deserto da Judeia, parecendo um maluco, vestido de terno feito de couro de camelo. O sapato era uma sandália de correia de carneiro, entrançada até o meio da canela. Era filho de Zacarias com Isabel. O nome dele se chamava João, mas por batizar recebeu o nome de João Batista, pregando no deserto. E a Bíblia diz: e apareceu uma cana agitada pelo vento, movido pelo Espírito. A promessa ainda estava de pé. Pega na mão de quem está do teu lado essa noite e diga: se você não foi ainda batizado com o Espírito Santo, te prepara, a promessa ainda está de pé. A promessa ainda está de pé. O diabo não gostou e disse: vamos parar o João, vamos destruir o João. Colocou o João na cidade, dentro do calabouço. Pediram a cabeça do João Batista. O João Batista morre, é degolado. O diabo disse: eu não disse que nós ia parar com esse homem, nós ia barrar esse homem. Mateus capítulo de número 3, versículo de número 11. João Batista um dia pregando disse assim: disse, eu batizo vocês com água, mas depois de mim vem um que é maior do que eu, da qual não sou digno de arrancar a correia das suas sandálias. Ele vos batizará com fogo e vos batizará com o Espírito Santo. João Batista é morto, João Batista perde a cabeça. Aí daqui a pouco, quem é que aparece pregando? O próprio Jesus se levanta, e o texto do livro de Marcos vai dizer: então Jesus começou a dar continuidade a tudo que João havia pregado. O próprio Jesus está dizendo: a promessa está de pé. Mas João capítulo de número 14, versículo de número 26, Jesus olhou para os discípulos e disse: olha, eu vou para o Pai, e quando eu for, ele, quem o Espírito Santo virá, e quando ele descer sobre vocês, ele vos ensinará todas as coisas. A promessa ainda estava de pé. Só quem tem promessa, levanta a mão e segura, levanta a mão e segura, levanta a mão e segura. Eu profetizo pela palavra essa noite que você vai ser uma bênção na terra. Eu profetizo pela palavra esta noite que tu vai ser curado. Eu profetizo pela palavra esta noite que teu filho vai voltar para a igreja, o teu marido vai voltar a pregar, o teu filho vai ser curado. Eu profetizo. Só quem acredita toma posse da palavra. O diabo disse: nós temos que impedir essa efusão. Nós temos que impedir essa efusão. E de repente Jesus Cristo morre e deixa uma promessa aos discípulos. Jesus morre e ressuscita, passa 40 dias com os seus discípulos. Capítulo de número 1, versículo 7 e 8 do livro de Atos dos Apóstolos. Ele diz: olha,
ficai em Jerusalém, até que do alto vós sejas revestido de poder. Passou 40 dias, subiu para o céu. Quando ele sobe para o céu, ele passa 10 dias na frente do Pai, dizendo: Pai, tem que mandar o Consolador. Pai, o povo lá embaixo está esperando. E eu acredito, olha para que conjectura. Eu acredito, não precisa você acreditar, que o Espírito Santo, que o próprio Deus disse: eu vou mandar Miguel. Não, senhor, Miguel não serve. É ministro da guerra, só sabe meter espada para a direita e espada para a esquerda. Miguel é muito valente, não serve para consolar o povo, e também não é Deus. Eu vou mandar Gabriel. Não, Gabriel também não serve não, porque Gabriel é ministro das comunicações, é medroso, foi 2 vezes lá de Daniel e voltou, não serve não. Então, aí o Espírito Santo de Deus sai na porta. Você já sei quem é que vai, hein? Sim, eu quero que quem vai é o Santo Espírito. Aleluia! E o Santo Espírito olhou para o Pai, olhou para o Filho e disse assim: eu vou, mas eu quero 2 coisas. Quantas coisas ele disse? 2. A primeira coisa é aniversário da igreja. Todo aniversariante gosta de quê? Presente. Diga presente. É aniversário da igreja, é o dia de Pentecostes, é presente. Eu quero levar presente para a igreja. Sim. E a outra coisa que tu quer, o que é Santo Espírito? Não, a outra coisa que eu quero, deixa eu ver, eu quero a minha carta de mudança. O que? Eu vou ficar na terra com a igreja, andar com a igreja, viver com a igreja, sofrer com a igreja. Eu só vou subir de volta para cá quando a igreja também sair da terra. Enquanto a igreja estiver na terra, eu quero a minha carta de mudança. Aí o Espírito Santo desceu, pegou o saco de presente e derramou sobre a igreja. E o que era o presente, pastor? Era línguas estranhas, era batismo, era renovo, era dons espirituais, era dom de cura, era dom de visão, era dom de revelação, era dom de capacitação. Tudo isso era o presente que o Espírito Santo traz à igreja. A promessa da expulsão se cumpriu. Quando a promessa da expulsão se cumpriu, eu não cheguei na mensagem, eu vou resumir a mensagem da introdução. Quando o projeto de efusão conclui-se, pastor Daniel, sabe o que acontece? A igreja não recebe só poder para ficar rodopiando, plantando bananeira, falando em línguas, não. A igreja recebeu uma unção de capacitação. Quem não era começou a ser, quem não tinha começou a ter, quem não pregava começou a pregar, quem não falava em língua começou a falar em língua, quem estava triste, velho, pelos cantos, pela parede, começou a dar sorrindo cheio do Espírito Santo. Quem estava cabisbaixo, doente, enfermo, começou a botar a mão nos enfermos, ser curado e curar os enfermos. Eu vim dizer para você que o Espírito Santo de Deus é fiel para te capacitar. É tanto que quando nós olhamos para Atos capítulo 2, versículo 42, nós criamos para nós, missionário, uma caricatura da igreja perfeita. O nosso maior problema é nós pregar todos os dias dizendo: ai, quem dera nós fôssemos do tempo da igreja primitiva, achando que a igreja primitiva era perfeita. A igreja primitiva nunca foi perfeita. Quer ver um exemplo? Que tipo de igreja perfeita era essa que tinha Pedro, que negou Jesus como obreiro? Que tipo de igreja perfeita era essa que tinha no seu rol de obreiro o Dídimo, o Tomé, que duvidou de Jesus Cristo após a ressurreição? Que tipo de igreja perfeita era essa que tinha Filipe, que por muitas vezes contestou a união do Pai, dizendo: Senhor, mostra-nos o Pai, para que nós ficamos felizes? Que tipo de igreja perfeita era essa que tinha Paulo, que chegou a brigar com Barnabé? Que tipo de igreja perfeita era essa que Paulo chega a discutir, a chamar Pedro na retranca e puxar as rédeas de Pedro e dizer: ou tu vive como judeu ou tu vive como grego? Pastor, mas isso aí não era perfeita. A igreja primitiva não era perfeita. Eu vim dizer para vocês aqui essa noite que não existe hiperpregador, que não existe
existe super cantor, super pastor, que não existe super irmã do círculo de oração. Eu olho para a irmã e vejo um defeito na irmã. A irmã é humana, tem defeito sim. O pastor é humano sim, o pastor também tem defeito. Nós criamos uma caricatura de dizer quem dera fôssemos nós voltar ao tempo da igreja primitiva. Muito bem. Porém a igreja primitiva recebeu do Senhor Deus, pastor Damião, algumas ferramentas. Recebeu de Deus algumas âncoras espirituais que nós precisamos receber. Elas receberam as armas e souberam usar as armas. E aqui estão algumas delas. Perseverança na doutrina. O que é doutrina, pastor? É palavra, é mensagem, é Bíblia, é escola bíblica, é culto de ensino, é culto de doutrina, é buscar Deus na palavra. Não tem mais isso, pastor. Pastor, é por que Jesus parou de batizar com o Espírito Santo? Por quê? Será que ele mudou? Não. Nós paramos de perseverar. Nós só estamos na defensiva, pastor. Nós só estamos na defensiva, irmãs. O diabo vem, você usa o escudo. O diabo bate em você. Você sabe se defender, mas você dá um passo para trás. O diabo vem sobre a igreja, bate na igreja, e a igreja usa o escudo e dá outro passo para trás. E o que é que você quer dizer, pastor? É hora da igreja começar a perseverar. Chega de ficar na defensiva. Bota o escudo de Deus na mão esquerda, bota a espada do Espírito na mão direita e sai da frente, Satanás, porque a igreja vai guerrear na terra. Pega na mão de quem está do lado e diga: é hora de começar a guerrear, é hora de entrar na batalha. Tirar a bunda da cadeira, levanta de madrugada, vai para o evangelismo, vai para o monte, prega, visita, para de ficar dormindo. A igreja não era perfeita, mas ela sabia muito bem usar as armas que ela tinha. Oh, aleluia! E é isso que faz nós querer voltar para lá. Porque não adianta tu ficar pregando, lendo a Bíblia, querendo trazer a igreja para cá que não encaixa. É melhor nós ir para lá, pastor. E olha para cá uma coisa: perseverança na doutrina, palavra, e na koinonia. Diga koinonia, para não dizer comunhão, é koinonia no grego. Koiné era a língua comum do povo naquela época, era a língua internacional como o inglês de hoje. E pastor, mas por que a igreja era tão poderosa? Porque ela tinha comunhão. E a primeira comunhão, quando eu uso o termo comunhão dentro desse contexto lido, a igreja primitiva tinha 3 comunhão. Eu disse quantas? A primeira comunhão que o Espírito Santo de Deus deu à sua igreja: comunhão vertical. Que é isso, pastor? Comunhão com o homem lá de cima. Andar seguro na mão do homem lá de cima. Pastor, não estou na igreja hoje, mas estou orando por quem está. Pastor, não estou pregando hoje, mas estou orando por quem está. Comunhão vertical. É aquela que tu está andando na terra, é como se tu estivesse pegando na mão do Senhor Jesus Cristo. O diabo olha para você e diz: eu não posso tocar nele, eu não posso tocar nela, porque ele está segurado na mão de Yahvé. E se eu tocar nele, eu vou pegar fogo, porque eu sei que esse cabra tem comunhão com o cabra lá de cima. Ai, chega aí. Como é que está a tua comunhão com Jesus hoje? Como é que você está nas suas orações de madrugada? Como é que você está na leitura da Bíblia sozinho em casa? Como é que você está em comunhão com a palavra de Deus? A Bíblia diz que Enoque andou quantos anos? Quantos?
365 anos com Deus. Não diz que foi Deus que andou com Enoque. Olha a hermenêutica, exegese. Não foi Deus que andou com Enoque. Vem cá, pastor. Fica de pé por gentileza. Enoque. Sabe o que é isso aqui, Enoque? O que é, pastor? Enoque andando com Deus. Eu sou Deus. Vem atrás de mim, pastor. Vem do meu lado, do meu lado. Enoque. Obediência. Vou voltar, Enoque. Enoque. Obediência. Era Enoque que andava com. Se fosse Deus que andasse com Enoque, era diferente. Vai na frente, Enoque. Aí Deus tinha que ir atrás do Enoque, porque o Enoque tinha promessa e Deus não podia abandonar ele. Você sabe o que é isso? Comunhão com Ele. Pode voltar. Quem tem comunhão com Deus não dá trabalho para o Espírito Santo. Quem tem comunhão com Deus não dá trabalho para vir para o culto. Não dá trabalho para participar da campanha. Não dá trabalho para o pastor. O pastor fala uma coisa e ele diz: estou aqui, pastor, para nós trabalhar ombreado e de cabeça erguida. Toca no cotovelo assim, meu irmão, e pergunta: como é que está a tua comunhão com o homem lá de cima? Está bem? Pergunta para ele, se zangar, nós reconciliamos daqui a pouco. Porque, meu irmão, se tu não tiver comunhão com ele, está feio para tu. Aí fica com o negócio de redes sociais, de Facebook, de YouTube, de Instagram, de direct, ouvindo aquelas mensagens de autoajuda. Quer manter tua comunhão com o Senhor? Comunhão vertical. Só tem, porém, todo homem de Deus que tem a comunhão vertical, quando essa comunhão vem sobre a vida dele, ela não fica parada sobre ele. Ela desce sobre ele e gera a segunda comunhão, a comunhão horizontal. Por quê, pastor? Porque comunhão vertical e comunhão horizontal não parte de um princípio filosófico, sociológico ou antropológico. Parte de um princípio de união da igreja. Todo crente que tem comunhão vertical, ele tem comunhão horizontal. Eu não entendi, vou te dizer. Ele tem comunhão com o seu irmão. Ele tem comunhão com a igreja. Ele tem comunhão com os obreiros. Ele tem comunhão com a mocidade. Olha para cá para você ouvir o que eu vou lhe contar agora. Numa certa igreja, pastor, tinha uma irmã chamada Maria. Aí você fala: pastor, por que todo mundo fala só de irmã com o nome de Maria? Porque antigamente a maioria de nome de mulher era Maria mesmo. A irmã Maria era cheia do Espírito Santo, cheia da graça, cheia da glória de Deus. Tinha comunhão horizontal e vertical. Aí quando foi um dia, o pastor daquela igreja recebeu o prefeito e os vereadores e ministros do gabinete. E o pastor disse: gente, eu estou preocupado agora. Por que está preocupado? Porque a irmã Maria, todo culto é uma gritaria, uma falação de língua, uma choradeira. Eu não queria que a irmã Maria viesse para o culto amanhã. Eu não queria. Aí o irmão chamou o regente do grupo e disse: mas qual é o dia que ela mais faz fora? É o dia que o coral canta. Pois eu já sei uma ideia, pastor. Eu vou caçar um hino bem antigo que a irmã Maria não conhece. Deixa ela vir, que ela não vai sentir nada. Aí escolheu, mexeu, pegou aquele papel velho antigo, ensaiou o coral. A irmã Maria passava o dia todo trabalhando e não participou do ensaio. Quando foi de noite, que já tinha começado o culto, o pastor disse: graças a Deus que a Maria não veio hoje. Aí a irmã Maria vem de lá para cá, a irmã entrou na porta. Eita, a Maria chegou, sentou bem na frente, no segundo banco de trás da frente, e começou a adorar. Vamos ouvir o coral cantar? Aí o regente, todo cheio de vida, fez assim, ó. E a irmã Maria está lá. A irmã Maria já estava concentrada, adorando a Deus. Quando botou aquele toque bem antigo do hino, que o coral começou a cantar as primeiras palavras, ela levantou o dedo para cima e disse: é o hino da minha conversão. É esse hino aí que me fez aceitar Jesus.
É esse hino aí que Jesus me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E a irmã Maria foi se enchendo, e o coral foi cantando, foi se enchendo. A irmã Maria saiu da carreira de banco, entrou no corredor, passou pelo segundo corredor, e aonde a irmã Maria ia passando, o fogo ia caindo, Jesus ia renovando, Jesus ia enchendo, crente começava a pular, crente começava a falar em língua, e a irmã Maria foi costurando no meio da igreja. Depois que incendiou a nave da igreja, a irmã Maria sobe por cima do púlpito e vai botando a mão na cabeça de todo mundo. Quando chegou na cabeça do prefeito, botou a mão na cabeça do prefeito e disse: prefeito, você manda na prefeitura, mas aqui quem manda é Jesus, quem manda é Jesus, quem manda é Jesus, quem manda é Jesus. E foi botando a mão na cabeça do vereador e dos ministros, e muitos foram se aquebrantando. Quando terminou o culto, o pastor começou a pular, a falar em línguas estranhas. Quando terminou o culto, o pastor foi até o prefeito e disse: prefeito, me desculpa e me perdoa pela irmã Maria. Ele disse: não, eu quero aceitar esse Jesus da irmã Maria hoje, eu quero voltar para Jesus. Deus é Deus, Deus é Deus, Deus é Deus. A promessa de Deus ainda está de pé. E o que é que faz isso, pastor? Comunhão. É a comunhão que faz isso dentro do crente. Primeira, segunda, comunhão horizontal, comunhão vertical, e a terceira e última, social. Diga: comunhão vertical, horizontal e social. Todo crente cheio do Espírito Santo, que tem comunhão com Deus, ele se compadece dos que estão lá fora. Mas faz uma festa. Não se preocupe de fazer um evangelismo. Pastor, mas o que o senhor está querendo dizer? Não é só aqui não, por onde eu passo pregando eu vejo isso. Nós perdemos aquela essência de sairmos pela rua com um carro de som pregando o evangelho, dizendo: Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza, vai para a igreja. Deus tem uma palavra para você. Todo homem de Deus, toda mulher de Deus que tem comunhão horizontal e vertical, ele tem uma comunhão social. E o que é uma comunhão social, pastor? As pessoas não são crentes, mas gostam de conversar com você, mas gostam de lhe ver cantar, mas gostam de lhe ver pregar, gosta de ir na tua igreja. Você é como uma árvore frondosa, que as pessoas olham para você e vê fruto em você, e dizem: eu vou para cá porque eu sei que aqui eu vou ter atenção. Quem acredita nisso, diga amém. Oh, aleluia. Vocês lembram da mulher quando foi deitar um vaso a ordem de Eliseu, para que o azeite começasse a ser derramado? Ele diz assim: olha, fecha a tua porta sobre ti. Ela fecha a porta. Aí ele diz assim: olha, tem um detalhe que eu vou te dar, se tu for esperto, entenda o que eu estou falando, que é: os vasos cheios deixa separado dos vasos secos. Eu não entendi, pastor. Ela diz: os vasos cheios tem que ficar separado do vaso seco. Você está entendendo o que Deus está dizendo? Pastor, mas o irmão não pode ficar perto porque tu é seco. Tu nunca buscou ser cheio da comunhão com Deus. Pastor, eu queria ser cheio, pois a vasilha ainda está derramando azeite. Aproveita essa noite, que a comunhão horizontal, vertical e social ainda pode te alcançar. Fica de pé em nome de Jesus. Pastor, eu cantava bem, eu era uma brasa viva de fogo nas mãos do Senhor. E agora, pastor, eu não passo de um vaso cheio, um vaso seco. Eu não passo de um saco vazio. Mas Deus essa noite está abrindo um parênteses para te dizer que a promessa ainda está de pé.
Você que está com a tua comunhão horizontal e vertical interrompida, é noite de voltar a ter comunhão com Deus. É noite, eu vou só rapidinho aqui, lá em Imperatriz, na rua Rio Grande do Norte, o pastor Daniel, tinha uma irmã, e a irmã disse: pastor, o senhor quer comer abacaxi? Você gosta de abacaxi? Eu vi o senhor pregando, disse: comer abacaxi. Eu disse: eu gosto. Vai lá em casa para nós comer abacaxi de 3 da tarde. 3 da tarde. Aí quando ela saiu, uma irmã chegou e disse: pastor, não vai não. Aquela irmã é doida. Ela não tem abacaxi na casa dela não, pastor. Mas eu disse: não, irmã, mas se ela disse que é para mim comer abacaxi na casa dela, ela deve ter. Aí o irmão chegou e disse: não, pastor, ela está crendo que Deus ainda vai mandar o abacaxi. Pastor Daniel na época montou na motinha dele, 2h40. Chegou na casa da irmã, sentou, bateu na porta, a irmã abriu, sentou bem perto da calçada, do lado de fora, rua movimentada, Rio Grande do Norte. Congregação Canaã, congregação grande. Aí ela olhou para o relógio e disse: pastor, é 3h10. Aliás, é 2h50, falta 10 minutos, não é de se é. Aí ela entrou para dentro do quarto, demorou 5 minutos, ela voltou e sentou perto dele e começou a conversar com ele. De repente lá veio um maluco numa bicicleta na cargueira, com 2 basquetes, uma de madeira e outra de plástico, a garota da bicicleta. Frio bem na frente. Aí eu assim para a irmã Maria disse: irmã, a senhora irmã Maria disse: é, não, é porque eu peguei uns abacaxi para vender ali e não vendi tudo. E os abacaxi estão muito maduros e muito gostosos. A senhora não quer um 2 abacaxi? A senhora não quer comer 2 abacaxi não? O pastor Daniel começou a chorar. Quando deu 3 horas certinho, ela está descascando abacaxi lá para comer abacaxi mais um pastor. Aí você pergunta: pastor, o que é isso? É fé? Sim, mas é mais comunhão. É comunhão com Deus. Você tem tanta amizade com Deus que quando você diz Jesus manda, Jesus manda. Jesus vem, Jesus Cristo vem e faz na tua vida. Quem quer ter essa comunhão, levanta a mão para cima que eu vou orar agora. Se você tem língua estranha, bota para fora. Se você tem profecia, pode entregar.